Olá, gente, professor Flávio novamente, indicando aqui uns conteúdos de eletroquímica envolvendo oxidação e redução, e vamos para a nossa primeira questão. Ferro velho, coisa nova, e compro ouro velho. São expressões associadas ao comércio de dois materiais que podem ser reaproveitados. Em vista das propriedades químicas dos dois materiais mencionados nas expressões, pode-se afirmar corretamente que, nas alternativas, alternativa A, nos dois casos as expressões estão apropriadas, já que ambos os materiais se oxidam com o tempo, o que permite distinguir o novo do velho. Alternativa B, nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que ambos os materiais se reduzem com o tempo, o que não permite distinguir o novo do velho. Alternativa C, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte. D, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte. E finalmente a alternativa E, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro sofre redução com o passar dos anos. Então, nessa questão, você consegue observar a peculiaridade entre o material ferro e o material ouro. Nós sabemos que, no caso, o ferro, ele é um metal comum. Nós, no caso, indicamos que ele é um metal não nobre. Isso quer dizer para a gente que ele é bastante reativo com o ambiente. Não é à toa que o ferro facilmente pode sofrer oxidações quando exposto ao ambiente, que contenha umidade, contenha oxigênio. Ele é fácil de sofrer a sua oxidação, a corrosão, é aquela velha formação da ferrugem. Já o ouro não, ele é um metal nobre, já é um metal, digamos assim, mais resistente a processos oxidativos. É muito comum dizer que o ouro ele é um material inerte. Praticamente ele não reage em condições normais com outros tipos de materiais, com o ambiente de uma forma geral. Então, em cima desse pequeno conhecimento, vamos analisar as nossas alternativas. Tá? Então, no caso, na alternativa A, ele fala que nos dois casos as expressões são apropriadas, não é verdade? Bem, já que ambos os materiais se oxidam com o tempo, o que permite distinguir o novo do velho. Como eu acabei de comentar, olha, o ferro é capaz de sofrer a oxidação. Já o ouro não, ele é um material mais resistente, então necessariamente ele não sofre processos oxidativos. Já na alternativa B, nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que ambos os materiais se reduzem com o tempo. Acabei de comentar, olha, o ferro ele não reduz, ele sofre a oxidação. Na alternativa C, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o tempo. Novamente o erro, olha, o ferro ele sofre processo oxidativo, ele sofre a oxidação e não a redução. Na alternativa D, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o passar do tempo, né? Enquanto a segunda não é apropriada, pois o ouro ele é um material praticamente inerte. Então aí você tem a tua alternativa correta. Como eu acabei de comentar, o ferro sofre o processo de oxidação, ele é bastante reativo com o ambiente. Já o ouro, metal nobre, dificilmente reage, é classificado como material inerte, alternativa D. Só para complementar a finalização, para você indicar o erro da alternativa E, né? A primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o passar do tempo, não é isso? Já enquanto a segunda não é, pois o ouro sofre redução, né? Como comentei. A questão do ouro ele é inerte, ele não reage, ou seja, ele não oxida, mas também não reduz com o passar do tempo em um ambiente normal. Beleza, gente? Até a próxima questão. Ok, gente, nossa próxima questão novamente envolve o processo de oxidação e redução. Vamos para a questão. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processos corrosivos e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3, hidratado, substância marrom pouco solúvel, conhecida como ferrugem.
Este processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química abaixo, onde você tem o ferro reagindo com o oxigênio, reagindo com água também, formando o óxido de ferro hidratado, o Fe2O3, água, tudo sólido, é justamente a nossa ferrugem formada nessa oxidação. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é, alternativa A, renovar sua superfície polindo-a semanalmente. A B, evitar o contato do utensílio com calor, isolando termicamente. C, impermeabilizar a superfície, isolando-a do seu contato com o ar úmido. D, esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias. E E, guardar os utensílios em embalagens, isolando do contato com outros objetos. Então observa que nesse processo, na formação de ferrugem, você basicamente vai ter o teu material metálico formado pelo metal ferro, que vai entrar em contato com o oxigênio e a água. Observa que isso aqui, gente, simplesmente está presente no nosso ar atmosférico. Você vai ter o oxigênio e a presença de gotículas de água, ou seja, o nosso ar, tecnicamente, ele é úmido, existe moléculas de água no nosso ar atmosférico. Então, o que acontece? A interação do nosso metal com esses materiais, olha, ocorre a formação da ferrugem. Então, simplesmente o contato do ferro com oxigênio e umidade do ar. Vamos analisar as nossas alternativas. Então, na alternativa A, renovar a sua superfície polindo-a semanalmente. Poxa, já pensou o trabalho que você vai ter toda semana, ter que estar limpando as suas ferramentas, tendo que fazer um polimento dela? Não fica muito legal, né? Você tem que evitar isso aqui, na verdade, e não tá tendo mais trabalho. Então, não fica legal a alternativa A. Na alternativa B, evitar o contato do utensílio com calor, isolando termicamente. Ou seja, você vai ter que manter o teu material, a tua ferramenta, sempre uma temperatura mais elevada, para estar evitando o contato com a umidade. Isso vai demandar energia, Você tem que estar aquecendo o material sempre, Então não fica muito bacana isso aí. Alternativa C, impermeabilizar a superfície, ou seja, você passa alguma coisa para evitar que a água, ou no caso o oxigênio do ar, tenha reação com o material de ferro, Essa impermeabilização, ela vai estar isolando aquele teu material do contato com o ar úmido. Então essa aí fica bastante legal você estar fazendo, Você passar algum produto na tua ferramenta que evite o contato com o ar atmosférico. Vamos deixar isso aí guardadinha. Lá na D, esterilizar frequentemente os utensílios, impedir a proliferação de bactérias. Observe que aqui é uma reação química simples. É uma oxidação e redução, então não tem nada a ver com proliferação de bactérias, E finalmente a E, guardar os utensílios em embalagens, isolando em contato com outros objetos. Então, quer dizer, você vai ter todo um cuidado de você guardar esse material num local apropriado, uma embalagem apropriada, e isolar de qualquer coisa. Nós sabemos que ferramentas, geralmente você tem várias ferramentas guardadas no mesmo local. A alternativa mais correta fica realmente sendo a alternativa C, de você impermeabilizar aquele material. Passar algum agente que possa evitar esse contato com o ar úmido. Pode ser uma graxa, pode ser algum material que isole a água da superfície deste material metálico. Alternativa C, próxima questão. Bem, nessa próxima questão, ela vai abordar a situação da proteção catódica, que é um artifício que nós utilizamos para, no caso, proteger algum tipo de material da oxidação. Então, para isso, nós usamos algum outro material que tenha maior propriedade de se oxidar à frente daquele material que você quer proteger. Vamos para a questão. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Embora também exista latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável,
porque o amassado pode. Bem, a situação de você ter uma lata de conserva, né, que geralmente é fabricada a partir de ferro, né, você observa que esse material, como o ferro nós sabemos, ele é bastante suscetível a sofrer processos oxidativos, ou seja, sofrer oxidação, acaba ele enferrujando. Então, para isso é necessário você fazer uma proteção deste material, fazer a proteção desta lata de ferro. O que você observa na questão? Que é utilizada uma fina camada de estanho, né, na superfície dessa lata metálica. O estanho, necessariamente, já é um material bastante resistente a processos oxidativos. Então, ele acaba evitando que o ferro que esteja em contato com o ar ou em contato com o ambiente sofra os processos oxidativos. Então, você está usando o estanho para proteger o ferro da lata. Vamos analisar as nozes afirmativas e descobrir qual é a mais adequada. Na alternativa A, alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. Então, quer dizer que uma lata que foi supostamente amassada, na verdade, ela não vai necessariamente alterar a pressão. O que envolve a questão é a proteção do ferro, evitar que o ferro se oxide junto com o alimento que está lá confinado naquela lata. A B, observa bem a B. Romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e as alterações no alimento. Então, quer dizer que quando você amassou a lata, você rompeu a camada de estanho e o ferro acaba entrando em contato com aquele alimento. Isso podendo necessariamente sofrer o processo oxidativo, oxidar o ferro, criar o processo de ferrugem e isso vai entrar em contato com o alimento. Então, isso aí já não é muito legal e é bastante pertinente em cima da questão que estamos trabalhando. Vamos deixar essa alternativa B guardadinha aí no caso. A C, prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. Né? Uma lata amassada, lógico, vai ter um aspecto visual feio, mas não é necessariamente a questão envolvida aí, simplesmente a proteção do ferro a processos oxidativos. B, romper a camada de verniz, fazendo com que o material tóxico estânio contamine o alimento. Isso aí pode até acontecer, mas observa que a ideia da questão é você visualizar proteção do ferro, evitar que ele oxide. E finalmente a E, desprender a camada de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Como acabei de comentar, pode acontecer? Pode, mas a ideia básica é a proteção do ferro. Fica a alternativa B, né? Esse rompimento da camada de estanho, né, permite a corrosão do ferro que está presente na lata. E esta corrosão, a criação da ferrugem, pode necessariamente alterar as propriedades do alimento. Na nossa próxima questão, você vai visualizar uma pequena reação de oxirredução. Vamos a ela. Uma importante aplicação das células galvânicas é o seu uso nas fontes portáteis de energia, aqui chamamos de baterias. Considerando a reação espontânea de uma bateria alcalina descrita abaixo, é correto afirmar. Então você tem o zinco, metal zinco, reagindo com o dióxido de manganês na presença de água, formando o óxido de zinco mais o hidróxido de manganês. Então observa que pela nossa pequena equação, existe aqui dentro material que vai sofrer a oxidação e outro que vai sofrer a redução. É uma reação redox, né? Então pela nossa pequena equação, observa que o nosso zinco metálico, né, associado, no caso reagindo com o dióxido de manganês em presença de água, vai estar formando o óxido de zinco e o hidróxido de manganês. Observa bem, pessoal, que aqui dela você tem o metal zinco, né? Ele está na forma elementar, né? O zinco metálico. Naturalmente tem um estado de oxidação equivalente a zero, tá? E já observa que no outro sentido, olha, o nosso zinco já vai estar associado com o oxigênio. Então quer dizer, já não é mais a mesma coisa. Ele teve alguma alteração no seu estado oxidativo. Como é que a gente pode determinar o NOx para o zinco aqui dentro agora? Lembrando que o oxigênio sempre vai ser o quê? Menos 2 em situação de óxido, não é isso? Como o nosso oxigênio é menos 2, naturalmente o nosso zinco vai ter o NOx equivalente a mais 2. Ou seja, o NOx para o zinco é equivalente a mais 2. Então tenta observar essa diferença. Olha, inicialmente zinco NOx 0, ele foi transformado agora aqui em zinco
mais 2. Ele aumentou o seu estado de oxidação, ele aumentou o valor da sua carga positiva. Como ele fez isso? Perdendo elétrons, sofrendo o processo de oxidação. Então, naturalmente, olha, você consegue observar que o zinco sofreu a oxidação. Agora, para o outro lado, olha, observa bem o nosso manganês, o nosso Mn, olha, na forma do dióxido de manganês, né, o MnO2, lembrando que o oxigênio, no caso, NOx menos 2, tá? Como são 2 oxigênios, 2 vezes menos 2, menos 4, só para o oxigênio. Como o manganês está associado com o oxigênio, olha, para neutralizar a carga, o NOx do manganês é mais 4. Então aqui, olha, na forma de reagente, o manganês tem um estado de oxidação equivalente a mais 4. Observa o outro lado da equação agora, olha, o nosso hidróxido de manganês. Aqui você tem a hidroxila, né? Lembrando que hidroxila, olha, como se a carga fosse menos 1, tá? Como são 2 hidroxilas, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, naturalmente, para zerar aqui a nossa fórmula química, olha, o NOx para o manganês, nesse caso, vai ser mais 2. Então, observa a diferença, olha, o manganês mais 4 passou agora a ter o NOx de manganês igual a mais 2. Ele diminuiu a sua carga, reduziu o seu estado de oxidação, o seu número de oxidação. Então, ele sofreu a redução. Como ele fez isso? Ganhando elétrons cedidos pelo zinco. Então, naturalmente, olha, o nosso manganês que está presente no dióxido de manganês, ele sofreu o processo de redução. Então, o que acontece, pessoal? Vamos estar analisando as alternativas de acordo com o que acabamos de observar nesta equação. Na alternativa A, o zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu redução no ânodo, perdendo elétrons. Acabamos de observar que o zinco sofreu a oxidação e não a redução. Elimina a alternativa A. Lá na B, o óxido de manganês sofre oxidação no cátodo ao ganhar 2 elétrons. Também acabamos de observar, olha, que o manganês sofreu a redução e não a oxidação. Elimina B. Na alternativa C, o óxido de manganês sofre redução no ânodo ao ganhar 2 elétrons. Até a situação do manganês sofrer redução, beleza, ok, sem problema nenhum. Mas a situação aqui é que você tem que sempre lembrar que sempre a oxidação e a redução, ela vai acontecer em polos distintos. Depende do material que você está trabalhando, né? Ah, eu tenho uma pilha, tenho um processo eletrolítico. Então, mas necessariamente, sempre a nossa oxidação, ela acontece no que nós chamamos de ânodo. É o polo onde ocorre a oxidação. Já a redução ocorre no cátodo, é o polo onde ocorre a redução. O manganês sofreu a redução? Sofreu, de boa, mas essa redução aconteceu onde? No cátodo e não no ânodo da reação que está se processando. Aí você naturalmente vai eliminar a alternativa C. Lá na D, o zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu a oxidação no cátodo, perdendo 2 elétrons, né? Ah, então quer dizer que o zinco ele é o agente redutor. Ele sofreu a oxidação, não é isso? Beleza. Ele é o agente redutor. Ele sofreu a oxidação onde? Lá no ânodo, tá? A oxidação sempre ocorre no ânodo e não no cátodo, como está sendo indicado na alternativa D. Elimina a D por essa situação também. E finalmente a alternativa E. O zinco metálico é o agente redutor? É, ele sofreu a oxidação, ele causou a redução do manganês, pois ele sofreu oxidação, beleza, no ânodo, tranquilo, perdendo 2 elétrons. Então a alternativa E é a mais cabível, é o que está mais de acordo com o que aconteceu nesta pequena reação de redox. Então muito obrigado, gente, até mais e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.